Olá, meninas, boa noite. Eu me chamo Cristiane, né? E estamos aqui para dar continuidade ao livro de Isaías, no capítulo 42, onde paramos no versículo 18. Vamos orar? Chama. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, meu Senhor, nessa noite. Meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Deus, pelo dia, por mais um dia que foi vencido com sucesso. Te agradecer, meu Senhor Jesus, por estarmos aqui esse momento, meu Pai. Porque o Senhor nos permitiu estar aqui, meu Deus, para participarmos e assim aprendermos juntos sobre a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha guiar os nossos pensamentos. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, meu Pai. E que não deixe sair nada da nossa boca que não seja da Tua vontade, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma que está aqui presente, aquelas que não puderam estar também, meu Pai, e aquelas que vão assistir o vídeo, meu Senhor, mais tarde. Que o Senhor venha abrir o entendimento delas também, que esse pão, meu Pai, venha ser o alimento, meu Deus, para cada uma de nós. Que o Senhor nos use, nos abençoe, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Bem, vamos dar continuidade aqui, né, ao versículo 18, onde Dona Lília já falou um pouco, mais ou menos. Nós vamos continuar aqui. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Aqui, esse 18 é uma extensão do 17, né? E eu fiz aqui uma anotação, na verdade, uma pesquinha, onde diz assim: a falta de visão e audição espiritual de Israel foi o que causou a repreensão do Altíssimo. O texto ressalta a nação como um servo infiel e desatento aos sinais divinos. Essa surdez e essa cegueira espiritual se caracterizam por incredulidade, traumas complexos, vícios, medo, orgulho, dúvidas e outros fatores que impedem as pessoas de obedecerem à palavra de Deus e verem suas grandezas. Né? E é justamente isso que está falando aqui. Como, como no capítulo 17 falou, né? Dos cegos, e os cegos aqui está falando não do cego físico, mas do cego espiritual. O surdo aqui também é o surdo espiritual. É aquele que ouve, mas não pratica a palavra de Deus, né? Que, como se a gente for trazer para os dias de hoje, dentro das igrejas tem muitas pessoas assim, que Deus está ali falando, falando, mas está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não está dando a total importância à palavra de Deus, não está dando a total importância à voz de Deus, e aqui ele faz essa alerta, né? Surdo, ouça, cegos, olhai para o que possais ver. Ouça o que eu estou falando, olha para o que eu estou mostrando, olha os sinais, né? Foi isso que eu entendi. Alguém? Eu. E dentro disso aí que você falou, bem interessante, essa surdez, essa cegueira, engloba tudo isso que a Cristiane citou.
as nossas vontades, nossos vícios, né? Nossas iniquidades, está tudo misturado. Mas o que eu acho mais interessante é que Deus manda a gente deixar de ser cego e surdo, né? Bom, se é para a gente enxergar, vamos deixar de ser cego. Se é para a gente ouvir, então vamos deixar de ser surdo. Ele dá uma ordem. Mudem a condição de vocês. Mudem o proceder de vocês. Então, aquela ideia do vinde como estáis, perfeito. Mas a ideia de permaneça como veio, isso não existe. Tem que haver uma mudança. Deus exige uma mudança da gente. Né? A gente pode chegar com toda nossa gama de defeitos que todos nós temos, mas permanecer com eles como se fossem pecadinhos de estimação, de forma nenhuma. Né? Ainda que estejamos vivendo o momento da graça, a exigência de Deus é que a gente esteja no momento da graça, mas que estejamos transformando a nossa mente. Então, tanto a cegueira quanto a surdez, obviamente que está apontando para debilidades espirituais, não necessariamente físicas. E Deus está dizendo que a gente é capaz de mudar essas nossas próprias debilidades, nossas fraquezas, né, as nossas convicções, a nossa idolatria, tudo isso somos nós que temos que fazer. A gente que tem que abandonar, né? Não é Deus que vai fazer a mágica e mudar o nosso interior, mudar o nosso ser, mudar a nossa condição. O que ele vai falar é instruir. O que ele vai fazer, melhor dizendo, ele vai instruir. É isso aqui que ele está falando. Ele vai discernir, né? Como é que é o cego, como é que é o surdo, exatamente quais são as práticas do cego, do surdo. Então, abandonem essas práticas, porque senão vão sofrer o juízo. Vamos lembrar que isso aqui é uma profecia, está alertando para um possível futuro. Então, mude agora para que você não sofra as consequências. Né? A profecia vem embutida com esse cuidado de impedir, ou pelo menos de buscar impedir que essas pessoas sofram as consequências, obviamente, se elas mudarem o proceder. Pode seguir. 19. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem enviou? Quem é cego, como que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Bem, o que eu entendi desse 19, né? Quando Deus fala que quem é cego, senão o meu servo, esse servo aqui, ele está falando de Israel, né? Israel que estava na cegueira. E que cegueira? Vamos lá. Meu servo. Aí eu botei assim, meu servo, ou seja, Israel. Quem dos pagãos é tão cego, considerando os altos privilégios de Israel? A cegueira dos pagãos não era comparada com as dos idólatras israelitas. Aí fez uma ressalva ao surdo, né? Surdo. Em seu caso, referem-se à sua perseverança de sofrimento e opróbrio, ou seja, vergonha, como se ele não visse nem ouvisse. O que eu achei interessante nesse comentário aqui que eu fiz, é que fala que Israel era tão, tão cego, era pior do que os pagãos. Os povos pagãos, né? Que tinha lá vários deuses, e tinha lá seus ídolos, e eles eram fiéis àqueles deuses, àqueles ídolos. Israel tinha o próprio Deus, o único Deus, e ainda assim
não era suficiente para Israel. Ele Cristiane deu uma travadinha aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Para ver se não fui eu aqui que travei me ouvindo, né? Então foi ela que deu uma travada aí. Então, quando ela voltar, a gente continua com ela. Deixa eu fazer uma observação aqui a respeito disso. Na minha versão, quem é cego como meu servo, né? Ou exceto o meu servo, surdo como o meu mensageiro que eu envio. O cego a gente já entendeu que, de fato, Isaías está falando com Judá. Tem um remanescente de Israel aqui no meio de Judá? Tem, mas a gente pode generalizar até e dizer que é Israel, mas a gente sabe que, de fato, Israel já tinha sido aqui dominado e dissipado entre outras nações. E a mensagem de Isaías, de fato, é para Judá, né? Ezequias e o seu povo. E aí ele chega e fala, surdo como o meu mensageiro que eu envio. Então a gente vai compreender que aqui esse mensageiro engloba os profetas que eu imagino que deveriam ter muitos profetas. Lembra que na época de Elias existia a escola de profetas? Isso permaneceu, perdurou ainda na época de Eliseu, a escola de profetas. Então, dá um tempo depois, aí aparece Isaías e outros tantos profetas. Mas se existia uma escola de profetas, deveriam ser muitos, não deveriam ser poucos. A Bíblia traz alguns, mas eu imagino que deva ter tido muito mais profetas na época. E a gente vai ver aqui Deus sinalizando que a maioria desses profetas não ouviam a Deus. Então, se a Bíblia traz Isaías, Ezequiel, um Oséias da vida, Naum, Abacuque, né? Zacarias, tem uma série de profetas, os profetas maiores, os profetas menores. Tem uma série de profetas que são citados aqui. Ok, mas era escola de profetas. Então, já imagina aí, cada escola deve ter pelo menos, sei lá, 100, 200, 300 profetas. E o que aconteceu com todos esses profetas? Né? Então, a grande maioria deles não foi usada como esses poucos que estão relatados na Bíblia. A maioria não foi usada. Então, eu entendo que esse verso se refere a essas pessoas. Quem é cego, ou melhor, surdo, como meu mensageiro que eu envio. Então, obviamente que o mensageiro de Deus nesse momento era o profeta. O sacerdote representava o povo diante de Deus. O profeta representava Deus diante do povo, que era o enviado de Deus. E ele continua. Quem é cego como ele, que é perfeito. Na sua versão pode estar, como quem é cego, aquele que é meu amigo, como o meu amigo, né? E cego como servo do Senhor. Então, tanto a sinalização, em algumas versões, para a perfeição, aquele que é perfeito, seria aquele que, de fato, seria um profeta mesmo, ou até um sacerdote, porque tínhamos ainda dentro de Judá sacerdotes. Tá? E ele vai apontar que essas pessoas que fazem a obra são as pessoas mais próximas de mim. Eu os tenho como perfeitos, eu os tenho como amigos, mas eles são surdos e cegos. Não conseguem me ouvir e eles não conseguem nem mesmo se guiar ou guiar outras pessoas. Completamente atual, né? Como sempre, a Bíblia é muito atual. A gente vai observar isso nos nossos dias. A gente vai observar isso no nosso meio. A gente entra em uma igreja, seja lá qual for a denominação, vamos entrar num templo. E quando a gente entra naquele templo daquela denominação, vamos ver ali algumas pessoas, 100, 200, 5 mil, 10 mil, né? Tem uma igreja, onde é, gente? Não sei se é na China ou na Índia, onde um culto só,
o elemento, ele consegue reunir 1 milhão de pessoas. Sabe lá o que é 1 milhão de pessoas? É gente pra caramba. Num culto só ele consegue reunir. Mentira, não é num culto não, é no dia todo. Ele consegue reunir nos cultos ao longo de um dia 1 milhão de pessoas. Então é gente pra caramba. Mas enfim, aonde eu quero chegar? São muitas pessoas que são alcançadas pela palavra de Deus. Em princípio, eram para todas se tornarem servos e filhos de Deus. E o que que acontece? A grande maioria. Existia a escola do profeta, e o que a gente está vendo aqui é que pelo menos, sei lá, eu acho que são uns 20 profetas, menos que isso, eu acho, é que são citados na Bíblia como realmente atuantes, aqueles que realmente fizeram a sua parte, né? Então, enfim, volta a palavra aí para a Cristiane, que ela já voltou aí. Gente, me desculpe, mas a internet caiu aqui. É, a gente entende. É, vamos lá, né? Para o ouvinte. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. E como eu ia falar anteriormente, que está falando, Israel via muitas coisas. Israel viu muitos sinais de Deus, né? A gente volta aí lá para o tempo de Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, que Deus fez aquela aparição lá no Monte Sinai, e eles temeram, né? Pelo que eu vi na novela, eles temeram e ficaram com medo e pediram para que Moisés fosse falar com Deus. E que o que Deus falasse lá, eles iam obedecer. Ali foi um sinal. A nuvem de fogo, né? Foi um sinal. Eles ouviram muitas coisas. Os profetas falaram, pregaram a palavra, mas ainda assim se faziam surdos, porque eles não guardavam nada. É como eu disse, nada era suficiente naquela época para Israel. E é como a Dona Lília falou aí, hoje a gente tem muito disso também, dentro das igrejas. Hoje a gente tem pastores, eu tiro aqui pela nossa, temos cinco pastores, né? Fora milhares de pastores que têm espalhado pelo mundo, que têm falado, que têm mostrado. Tem aqueles que estão nas praças também, falando, gritando. Jesus está voltando, se arrependa. Mas o povo está com os ouvidos tapados, com os olhos tapados para não enxergarem, para não ouvirem. Ou seja, o mundo está bom para eles. Nós somos os loucos. E eu creio que nessa época aí também dos profetas era assim. Muitos viam os profetas como os loucos, porque pregava a boa nova, falava dos tempos vindouros, falava do presente, mas eles não estavam se voltando, se permitindo conhecer a Deus de verdade. É isso, Dona Lília? Ou alguém, Maian? Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Hum, Que no meio da multidão do que deveriam ser os servos de Deus, muitos eles acabam se escondendo na sua timidez, dizendo não ao chamado de Deus, enfim, mas se fazendo de surdos e cegos, vamos dizer assim. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Já que Deus não pode falar com os servos surdos e cegos que ele tem, não pode falar e não pode usá-los, Deus está usando a natureza, né? Deus está usando o mar para abrir a boca e falar, Jesus está voltando, Deus está abrindo
as fendas na terra para dizer Jesus está voltando, Deus está fazendo vulcões voltarem à atividade para dizer Deus está voltando, Jesus está voltando. Então, eu fico assim, fiquei aqui pensando nisso, né? Isis perguntando aqui, porque eu estou séria. Quando eu estou séria, eu fico aqui pensando. Ó, um insight que veio. Então, eu acho que é cruel, pessoal. Eu acho que é cruel, né? Deus nos chamar para que a gente venha a obter a salvação e no momento em que Ele quer nos usar, a gente dizer, não, ainda não. Não estou preparado, não quero, não tenho tempo. E por aí vai, né? Desculpas, sempre desculpas, tem inúmeras desculpas, a gente pode citar aqui um monte, né? Mas tem problema não. Se Deus não puder usar a gente, vai usar o mar, vai usar as forças da natureza, vai usar alguém, vai usar a jumenta, vai fazer as pedras clamarem, o sangue clamar, mas o trabalho dele, com certeza, vai ser realizado, vai se cumprir. Fala, Isis. Como você, eu tive vários insights aqui e eu fico realmente conjecturando também. Eu tive um insight grande na questão do Éden. Eu já vi alguns vídeos as pessoas questionando por que Deus colocou a árvore com a fruta que não podia ser comida. Por que ele botou? Como se o problema fosse a árvore, como se o problema fosse a fruta, como se o problema fosse Deus e não a desobediência. E eu acredito que essa árvore não seja nem tão especial assim. Que é apenas algo que Deus colocou lá para testar justamente essa fidelidade, essa obediência. Talvez não seja tanto árvore, talvez não seja. Porque a questão do conhecimento, o homem sempre foi muito sábio. Pelo menos eu acho, né? Deus criou ali um ser perfeito e deu a ele a capacidade para colocar o nome nos animais. Mas eu acho que a questão era para testar justamente a obediência. E ele não passou no teste. E naquele momento no jardim, ele ouvia a voz de Deus. Ele passeava com Deus. Deus estava passeando. Imagino Deus com vestido. É o que imagina na minha mente. Com vestido com aquela bata comprida, branca, com as mãos para trás, meio senhor, passeando pelo seu jardim. E procurando ali a sua criação. E o homem e a mulher ali com vergonha. Se eles tiveram vergonha, ou eles viam, ou eles sentiam a presença de Deus ali. E por que não temos mais isso com ele? É o pecado. É o fruto do pecado que nos afasta de Deus. E esse afastamento, realmente, quando a gente está afastado, a gente não escuta. É difícil a gente ver, enxergar, ouvir, porque está distante. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente quer ter esse relacionamento com Ele, mais a gente o ouve, mais a gente o vê, mais a gente o enxerga. É fruto desse relacionamento que nos aproxima. E a questão, eles falam, né? Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Posso ser, sim, o que eu quiser, fazer o que eu quiser, mas não. O pecado afasta de Deus. É por isso que a gente vê essas aberrações que estão acontecendo hoje, desses servos que querem fazer do seu jeito, quer servir de qualquer forma, quer servir do jeito que acha melhor, e acaba caindo nos laços do inimigo. Porque eu imagino claramente o inimigo dando risada. Quando esses homens caem nesse pecado aí, acabam matando essa mulher por ira, por N motivos, mas cai no laço direitinho, no laço do passarinheiro, e ele rindo. Porque a alegria dele é ver a derrota do ser humano, é ver o ser humano se perder e ir para o inferno com ele. É engraçado ver que quem está lascado nunca está lascado sozinho. Eu até fui repreendido uma vez por um professor, que a gente, baiano, fala lascado, mas não é lascado, é rasgado. Mas quem está realmente na pior não quer ver o outro bem, quer que ele esteja na mesma situação. E esse é o nosso inimigo.
Ele está na lama e quer que a gente esteja com ele. E a minha reflexão é justamente essa, da questão do pecado, que nos afasta de Deus e que não faz enxergá-los. E a nossa missão enquanto crente é manter o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa ouvi-lo mais, possa ouvi-lo, obedecê-lo, vê-lo. Essa é a missão, é manter-se cada dia mais próximo de Deus. E como é que a gente faz isso? Santidade. Não tem para onde correr, não tem como a gente estar perto de Deus, fazendo o que quer. É renúncia, não tem para onde correr. Então, essa pauta aí de Deus me aceita de qualquer forma e tá tudo bem, a gente vê na Bíblia que ela não tem fundamento nenhum. E é justamente o contrário. Aí eu lembrei também de um filme, eu não sei se vocês assistiram, é uma menina bem alta, adolescente, que tá passando por aqueles momentos da adolescência, não sei se vocês assistiram, uma loira. Vocês não têm Netflix, não é por isso. Tudo bem. Aí ela é bem alta e fica ouvindo a voz interior dela. Aquela negócio do desenho, o diabinho e o anjinho, cada um no seu ombro. E o diabinho ficava dizendo: você é muito alta, você não pode usar salto, você não pode fazer isso, você não pode, você não consegue. E ela ouvindo essa voz, Parabéns, eu estou muito feliz. ela ouvindo essas vozes, ela acaba se reprimindo, ficando mais isolada, mais triste. E quando ela começou a ouvir o anjinho bom, ouvir a voz do bem, ela começou a perceber que a voz do mal ia diminuindo, ia ficando cada vez mais longe, ela não conseguia ouvir mais aquela voz que ficava dizendo: você não consegue, você não pode. E eu acredito que é justamente isso. Quando a gente se aproxima de Deus, a voz lá do inimigo, as vozes que querem ver o nosso mal, elas ficam, ou ficam no mute, ou a gente não ouve. A gente presta atenção mais na voz de Deus. É isso. E você falando aí, eu lembrei ontem, né, quando o pastor chamou lá na frente do altar para a gente buscar, e eu fui e eu comecei a falar com Deus, mas eu fui sendo tão sincera, mas tão sincera com Deus, que à medida que eu ia falando, eu ia sentindo como se aquilo que estivesse me atrapalhando de me aproximar mais de Deus fosse saindo. Saindo é tanto que eu acabei nem assim buscando o Espírito Santo, eu só acabei falando e pedindo a misericórdia dele, o perdão dele, porque eu entendi que eu posso, né? E aquela voz que dizia que eu não podia, que, que eu não seria capaz, aquilo ali foi ó, sumindo, sumindo, e graças a Deus estou bem e estou nessa fé aí. Aí eu lembrei, é justamente o que você estava falando, né? No meu caso, eu fui sendo sincera com Deus, comecei a dar ouvido à voz dele, no momento ali da mensagem que o pastor estava falando, e graças a Deus deu tudo certo. Vamos lá, gente, 21, né? Vamos dar continuidade aqui. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu e pela lei e o fez glorioso. Bem, eu fiz uma anotação aqui sobre esse versículo. De sua justiça, não a do seu povo, mas mas as suas próprias. A própria justiça do Senhor, né? Mostra que eles não tinham a justiça. Deus está bem satisfeito com o seu filho,
a quem em quem ele se alegra, que cumpre toda a justiça por ele e com eles, por amor dele. Talvez na justiça de Deus, talvez a justiça de Deus aqui esteja incluída sua fidelidade às suas promessas dadas aos antepassados de Israel. Por isso está bem satisfeito com Israel, ainda que desgostoso ou triste, né, com o seu pecado, que ele aqui reprova. Mas essas promessas só poderiam ser baseadas na justiça do Messias, a semente prometida, que a justiça do Messias, outra a justiça prometida. Eu acabei repetindo aqui 2 vezes a mesma escrita, mas não tem nada não. Já deu para entender, né? Esse aqui Deus está falando do Messias, né? Que ele se agrada por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Ou seja, mesmo Deus estando triste com Israel, desgostoso com as práticas, com as atitudes de Israel, ainda assim, ele amou Israel ao ponto de enviar o Messias para fazer justiça, para... Na verdade, ele estava sendo fiel aqui às promessas dele, que ele havia feito aos seus antepassados, né? A Abraão, né? Fez promessa a Abraão em relação a Israel. E aqui ele está falando isso. Foi por amor a Israel que ele enviou seu filho, que é a verdadeira justiça. Alguém? Cadê? Alguém quer comentar? Então vamos lá para o 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que o livre, por despojo, e ninguém diz restitui. Vamos lá. 22. Buraco. Eu fiz uma ressalva aqui em relação ao buraco, né? Capturados por seus inimigos nas cavernas onde haviam procurado refúgio ou presos em masmorras, cárceres ou prisões literais, ou são suas próprias casas, de onde não ousam sair por medo do inimigo. A conexão é, apesar do favor de Deus ao seu povo, por causa da justiça, eles caíram na miséria. Os cativeiros babilônicos e romanos e sua presente depressão, dividido a sua desconsideração da lei divina. É tipo assim, mesmo Deus cuidando de Israel, enviando a justiça, o Messias, né? Ainda assim, eles continuaram se voltando contra Deus. E aí,
foi onde eles foram, como falar que foi um povo roubado e saqueado. Por quem que eles foram roubados e saqueados? Pelos babilônicos, né? Que eles fizeram tanta coisa ruim que Deus permitiu que os babilônicos fossem lá e saqueassem eles e roubassem, levassem cativos. E aqueles que conseguiram fugir foram viver em cavernas. E quando eles falam aqui em cárcere, pelo que eu vi, eles estão falando de prisão. Eles presos dentro da sua própria casa, com medo de sair, serem pegos, de novo serem capturados pelos babilônicos. E aí ele fala que e ninguém diz restituiu. Que eles passaram quantos anos? 70, né, Dona Olivia? Sendo cativo. E nessa época não teve ninguém que fosse libertá-los. Tudo pela desobediência, tudo pela falta de fé em Deus, pela desacreditar. Os israelitas aqui desacreditavam do homem de Deus, não levavam a sério o que ele falava, e aí Deus foi e fez o que tinha que ser feito. Quer comentar? Baiana, Dona Lília? Eu quero. Quando Deus alerta para dizer que ninguém foi por eles, né? Ninguém foi salvá-los, ninguém foi buscá-los, ninguém os protegeu. Eu penso numa alusão àquelas alianças com as outras nações, com os outros povos. As alianças haviam sido feitas para que eles se autoprotegessem, né, um ao outro, que eles tivessem essa proteção mútua, melhor dizendo, né, para que eles crescessem juntos, etc. Mas a gente vai ver que mesmo tendo havido essa confiança em alianças que não eram permitidas por Deus, ou mesmo tendo a confiança nos falsos deuses, que também não era permitido por Deus, eles foram saqueados, eles foram feitos escravos e não houve quem os livrasse. A palavra de Deus, ela se sobrepôs. Eu acho interessante que no verso anterior, Deus fala, né, que ele engrandeceu a sua lei e fez a lei dele honrada. E a palavra dele não tem jeito, não vai voltar atrás nunca e vai ser honrada sim. Ele vai, a palavra vai chegar ao termo, né? Vai ser cumprida, vai ter o seu êxito, o seu objetivo final vai ser alcançado. Então, houve uma palavra lançada, que está sendo nesse momento lançada, são as profecias, que estão anunciando que vai haver um cativeiro. Não aconteceu o cativeiro, ok? Vamos relembrar sempre isso. É uma profecia, não aconteceu ainda. Mas Deus fala como se já tivesse acontecido e ele está dizendo, não houve quem os livrasse. A minha palavra foi soberana, né? Minha vontade prevaleceu. Então, a nossa confiança realmente deve estar em Deus. As demais coisas, a nossa confiança na polícia, nos governantes, nos amigos, na família. Isso aí pode até existir, tem que existir. Não somos ilhas, não vivemos sozinhos nesse mundo. Mas a confiança maior, ela tem que estar sobre Deus. Se a nossa confiança maior não estiver sobre Deus, todo o resto naufraga. E a gente vai ter problema. Agora, se está sobre Deus, Deus vai fazer com que todo o resto seja em nosso favor, seja em nosso benefício. Pode continuar aí. Vamos lá. Verso 23. Quem há entre vós que ouça isto, que atenta e ouça o que há de ser depois?
Aqui eu fiz uma anotação e eu fiz assim, tipo, uma pergunta. Quem presta atenção ou ouve o que há de ser no futuro, né? Aí, um chamado para que eles sejam alertados pelos julgamentos passados de Deus, para obedecê-lo pelo tempo que viria, né? E essa pergunta aqui que está se fazendo, que Deus está fazendo, quem há entre vós que ouça isso? Ou que atenta o que há de ser depois? Bem, eu fiz só essa anotação aqui, mas eu fiquei meio assim. Dona Lília quer explicar aí? Deus está inquirindo, né? A profecia está sendo enviada. Quem é que vai dar ouvido? Qual de vocês que será sensível para entender a mensagem que eu estou pregando? Qual dentre vós, profetas, sacerdotes, servos, povo, rei ou reis, que essa profecia ecoou ainda por alguns reinados, né? Quem que vai ouvir? Ou nos dias de hoje? Quem que está dando ouvido à pregação da palavra de Deus? Quem realmente está ouvindo? E aí a gente vem com aquela ideia de que esse ouvir não é uma questão física, é uma questão realmente espiritual. Quem está ouvindo, entendendo e praticando. Quem está abandonando o seu velho eu e tornando-se uma nova criatura. Quem é que vai chegar? Segue aí. Caiu aqui, mas está todo mundo aí. Está todo mundo aí? Tudo bem? Tudo. Tá Jesus na causa. Mas, enfim, deu para ouvir, Uhum. né, as últimas coisas que eu falei. Né? Quem é realmente que está dando ouvido à pregação da palavra de Deus? Como a gente diz, né? Uma pergunta retórica do próprio Deus. É uma pergunta retórica. Né? Quem escutará isso e ouvirá no tempo vindouro? Qual é o tempo vindouro, pelo menos para esse momento? A gente tem aqui alguns tempos vindouros. A gente tem o tempo messiânico, que ele fala do Messias logo no começo do capítulo. A gente tem o tempo do cativeiro, que é o que ele está falando aqui nesse momento. Então, existem alguns tempos. Quem é que vai dar ouvidos? E quando chegar o tempo vindouro, porque talvez você não esteja nascido lá, talvez isso aqui seja para uma pessoa que esteja nascida naquele momento, gerações após. Será que essas gerações seguintes darão ouvidos também? Eu não lembro, Maiana, mas eu creio que Jeremias falou sim coisas muito parecidas. Porque a mensagem de Deus, pessoal, não muda muito. Vamos combinar? Não muda muito. Arrependei, mudai, abandonar os pecados, crer no Senhor Jesus, crer em Deus, buscar salvação. Sabe, os profetas vão estar sempre falando a esse respeito. A mensagem é a mesma. Não vou te dizer aqui com as mesmas palavras, sinceramente, eu não sei lhe dizer. Não, não é a respeito disso, não. É que fala um versículo semelhante a esse. Quem deu ouvido à nossa pregação, quem. Algo do tipo, sabe? É que Sim, agora deu um branco. sim, também não estou lembrada agora A quem foi onde está revelado o escrito. braço do Senhor é em Isaías. Se eu não me engano, é Isaías 53:1. 53? Ah, 53:1. tá. Pois é, enfim. Mas a mensagem é a mesma, tá certo? E ele vai fazer essa pergunta completamente retórica. Ele está obrigado. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que necessariamente ela não exige uma resposta. O que ela exige é uma reflexão. Ela obriga você a refletir a respeito. Fala, Isis. É o 23 que vocês estão discutindo? É, Não. Sim, é. perdoe. Na minha versão tá assim, um A. Ah, se vocês dessem atenção ao que eu estou dizendo.
se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. É algo parecido. Quem vai dar ouvidos? Pode seguir aí. Pode ser. 24. Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei? Esse versículo aqui está bem claro, né? Bem claro. Porque o que ele fez, e Jacó fez o quê? Jacó mentiu para ter direito lá à primogenitura, fugiu e passou por tudo aquilo lá. E ele está perguntando quem foi que entregou Jacó? Porventura não foi o próprio Deus? E aí sai que mais tarde Jacó veio se tornar Israel, né? E eu entendi que por conta do pecado de Jacó, isso se estendeu por Israel, porque era um só, Jacó e Israel era um só. E a gente sabe que quando a gente peca, Deus perdoa a gente se perdoa, mas a gente colhe os frutos do nosso pecado, né? A gente, a gente paga. Por mais que a gente, já estando perdoado, a gente se sinta em paz, a gente sabe que a cobrança vem. A cobrança vem e a gente vai passar pelas tribulações por conta do nosso pecado, e foi justamente isso aqui que aconteceu com Israel. Eles pecou contra Deus e Deus permitiu, entregou eles lá, como diz aqui, né? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei? Ou seja, Deus falou assim, vocês não querem dar ouvido à minha voz? Vocês não querem me obedecer? Então, vamos lá. Vou deixar vocês padecer um pouco, para aprender a dar valor ao Deus que vocês têm. Foi isso aqui que eu entendi. Alguém? Fazer só uma observação. Quando a gente, ou melhor, quando o texto aqui, ele se refere a Jacó, não é necessariamente a Jacó, 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 Jacó. Não, ele está se referindo ainda a Israel, tá? O termo Jacó, o termo Israel, eles, nesse momento, são sinônimos. Reino do Norte são sinônimos. Não quer dizer que ele está alegando o pecado de Jacó. Até porque se trouxe à luz a ideia de que, vamos colher as consequências. Beleza, mas Jacó foi perdoado, então os filhos deles não iriam colher as consequências, né? As nossas gerações só colhem as consequências quando a gente não se resolveu com Deus. Mas se nós resolvemos a nossa vida com Deus, então, pelo contrário, Deus vai fazer misericórdia por 1000 gerações adiante. É assim que está escrito. Então, nós vamos entender aqui que foi o pecado de Jacó. E esquece o pecado de Jacó, que Jacó foi resolvido com Deus. Mas quando ele fala quem deu Jacó por um despojo, é como se ele dissesse a respeito do próprio Israel. Tá? Todos os filhos de Israel representavam Jacó, que era Israel. Tá certo? Então, é sinônimo. Não faz muito sentido ventilar a condição de Jacó antes de ser Israel. Mas o que Deus fala é que ele mesmo permitiu que aquele mal sobreviesse sobre Israel. E aqui nas minhas elucubrações, eu pensei assim: quem deu o Brasil por despojo
e a nossa nação aos ladrões. Não foi o Senhor aquele contra quem nós temos pecado? A gente só tem o presidente que tem por causa disso aqui, ó, que a gente pecou, foi Deus que permitiu aquela peste e tal. É só uma observação, mas segue aí, vai. Vamos lá, versículo 25. Eu já estou no 35. É a dor de cabeça. É o óculos, tem que trocar isso aí. Também, por isso, derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém, nisso não atentaram. E os queimou, mas não puseram nisso o coração. Vamos lá. Ele aqui se refere a Israel, né? Ele, que parte do ele, tem dois ele aqui, É, que falam de pessoas distintas, né? por isso, derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Eles, do início aí, está se Pronto. referindo a Israel. Aqui, não sabia ou não conheciam a lição de arrependimento que o julgamento pretendia ensinar. Eles praticamente não aprenderam que tudo isso aqui que Deus havia permitido que eles passassem era simplesmente para que eles se arrependessem, tomassem como lição e se arrependessem e se voltassem de novo para Deus. Mas, infelizmente, nesse momento aí, eles não reconheceram, não aprenderam a lição, continuaram. E é basicamente isso, gente. Já não estou raciocinando direito mais, não. Fala, Isis. Esse texto é maravilhoso. A minha versão termina de uma forma muito forte. Ele diz assim: nenhum de nós conseguiu aprender nada. É justamente isso, gente. Eles não aprenderam. Com tudo que passaram, que viveram, que deu certo, eles não aprenderam a lição. É igual a gente hoje. Para a gente aprender a lição, é a guerra. Peraí, Mas eu quando a gente aprendi. aprende. Eu Não, aprendi. a gente aprende, mas quando a gente aprende, o pior é que quem está lá, que está sendo ensinado, mas não está nem aí para o que está sendo ensinado e continua cego e surdo para o que está vendo e vivenciando. Vai, Isis. E detalhe que é muito atual. Eu acho que o povo de Israel ainda demonstra que não aprendeu quando ele rechaça a pessoa do Senhor Jesus. Quando eles não conseguem ver e identificar que o Salvador já veio, já foi e vai voltar novamente. Claro que não são todos, porque o senhor Abravanel se batizou. Mas eu escrevi algumas coisas aqui. O capítulo não, o versículo 21 é como se ele estivesse contando a história, como uma linha do tempo, sabe? Eu acredito, né? O cativeiro do Egito, e aí Deus liberta, manda o libertador, leva eles para o deserto para passar aquele tempo ali, aqueles 40 anos, para ver se eles aprendiam. Aí traz as leis, dá as leis a Moisés para que eles seguissem. Beleza, vocês não sabem se orientar sozinhos, vou mandar ali os mandamentos. É só cumprir. É a coisa mais simples, vai lá, toma. É como se o seu patrão dissesse, você não sabe ouvir as ordens, entender. Beleza, segue só esse checklist. Se você seguir aí, tá tudo certo. Mas nem isso eles conseguiram fazer.
Ah, aí veio a desobediência, aí veio a Babilônia e até os dias de hoje. E eu percebo, até nesses momentos de ira de Deus, até nesses momentos de cativeiro, esses momentos de guerra, o amor de Deus. Porque tudo isso não é para destruí-los, é para ensiná-los. Deus tenta de todas as formas ensinar esse povo. E eu me pergunto por que tanta insistência com esse povo? Por quê? Porque existe uma aliança, existe um casamento. Eu percebo que quando Deus fez essa aliança com Abraão, é como se fosse um casamento e é eterno. E hoje eu realmente acredito que o casamento é algo de Deus, é algo instituído por Deus. Porque no final diz assim, até que a morte os separe. Eu disse, ufa, graças a Deus. Já pensou se até no, se até na agora continuasse obrigado ao casamento ali? Eu fiquei, me deu um, respirei, aliviei. É até a morte os separe. Então, enquanto existir um israelita, enquanto existir ainda o descendente de Abraão, a aliança continua, o casamento continua, porque Deus é fiel. Deus não é esses homens miseráveis, não, que trai as mulheres, ele é fiel. E mesmo que a esposa seja prostituta, porque aquele exemplo que ele fez o profeta casar com a prostituta é Israel. Essas que ele é fiel, ele é um marido amoroso, fiel, mas a esposa prostituta, de vez em quando ela dá na cabeça e vai servir outros deuses. Mas a aliança dele, ele tem compromisso com esse casamento e vai levá-lo até o final. E, e nesse capítulo, eu tive um insight, não, mas quando eu conheci Jesus, eu entendi o amor. Eu percebo que até aquele momento eu não sabia o que era amar. Não sabia mesmo. Eu achava que era outra coisa, que era algo muito sobre mim e nada sobre o outro. E com Jesus eu percebo que amor é sacrifício. Se a pessoa te ama, mas ela não é capaz de sacrificar por você, de negar, às vezes, a sua vontade, o seu eu em prol de você, não é amor. Mas a gente precisa, às vezes, o outro não tem esse entendimento, às vezes a gente precisa fazer esse primeiro passo, porque alguém precisa dar o primeiro passo. Às vezes até para ensinar o outro o que é o amor, às vezes o outro também não sabe, e aí casa dois sem saber o que é o amor de verdade e não dá certo. E eu aprendi, a duras penas, mas eu aprendi o que é o amor, e o amor é sacrifício. E ele só vale a pena se você colocar o seu amor em primeiro, o amor a Deus em primeiro lugar. É como se fosse para dar certo, a receita é Deus em primeiro lugar. Oi? Quando eu falei? A receita é amar a Deus em primeiro lugar. Depois você tem que se amar. Não tem como você amar o outro sem você se amar. Porque Jesus disse, ame o próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa não tem amor próprio, ela não consegue passar isso. E quando você tem esse amor próprio, quando você sabe quem é você, quando você está firme com o seu relacionamento com Deus, aí você é capaz. Aí pode casar, vai dar certo, vai ser sucesso. Mas até nos momentos de ira, é amor de Deus, é cuidado, é tentativa de manter esse relacionamento e levar essa aliança até o final. Isso me trouxe à luz, eu achava que não era necessário o casamento na igreja, eu achava que, sabe, baboseira, mas é algo espiritual, tá? Reflete algo ali no espiritual e traz aí uma cerca de bênçãos para a nossa vida. E se é um mandamento de Deus, a gente deve seguir. Não garanto esse ano, mas posteriormente aí a gente resolve esse babado. Mas sim, por amor. E aí eu coloquei, eu me fiz não sei se é o nome, uma exclamação. Que amor é esse? Que Deus tão maravilhoso, que apesar de sermos esses seres humanos imperfeitos, ele ainda consegue nos amar.
E não querendo entrar no outro capítulo, mas é importante perceber que ele diz, ele, nesse momento, nesse finalzinho, eu sinto Deus frustrado. Apesar de tudo que eu faço, esse povo não aprende nada. Mas ele tá ligado, ele tá preso a essa aliança, ele tá preso a esse casamento. E aí, só um spoiler do 45, ele diz: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu os salvei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Perceber que mesmo você, sendo esse ser humano terrível, a gente que quando estava no mundo, e outras pessoas piores, pode ser o pior ser humano do mundo, mas se ele se converte, se ele se rende a Deus, se ele se volta para Deus, Deus diz: você é meu. Você é meu e vai dar tudo certo. Não temas, eu sou contigo. Mas assim como o casamento, você não pode forçar o outro a te amar. Você não pode forçar, isso tem que ser realmente espontâneo. Deus não pode forçar uma pessoa a amá-lo. Ela tem que aprender, ela tem que sentir na pele, ela tem que bater cabeça até realmente entender que não conseguimos viver sem Deus. E Ele quer que a gente dependa única e exclusivamente dele. É o desejo dele que esse amor seja espontâneo. É isso. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Temos ainda 15 minutinhos. Ninguém? Maiana? Eu acho legal que ele começa o capítulo falando, né, o que ele diz lá, o que acontece nos evangelhos, que é no batismo do Senhor Jesus. Esse é o meu filho amado, a quem compraz minha alma e tudo mais. E quando chega no versículo 6, a gente tem sempre aquela ideia que o Senhor Jesus não veio para os gentios, como eu acho que João fala, veio para que eram os seus e os seus não receberam. Só que Isaías fala aqui, ó, bem no final do versículo, vou ler o versículo todo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Não sei se eu entendi errado, mas o Senhor Jesus veio para a gente também. Não foi só porque o povo rejeitou. Deus determinou que ele também viria para a gente. Então, ele faz tudo isso e diz falar que amor é esse, que amor é esse. É a palavra dele. Foi ele quem resolveu nos amar. Ele nos amou primeiro. E ele não pode rejeitar porque ninguém obrigou ele a nos amar. Foi ele que resolveu que iria nos amar. Ele está obrigado pela própria palavra dele, que não volta atrás. E se ele obriga alguém a amá-lo, já não seria livre-arbítrio, seria obrigação, não teria o conceito que ele fala, né? O poder da própria escolha. E a gente tem esse poder de escolher um Deus bom, maravilhoso, que mesmo sabendo que a gente vai errar, ele resolve nos amar e a gente prefere ficar correndo atrás. Eu digo a gente no modo geral, lógico que a gente vai tomando vergonha na cara, mas as pessoas preferem ir atrás de quem faz sofrer, de quem humilha, de quem pisa, para não ser submissa a um Deus, porque eles dizem que é lavagem cerebral, que Deus é malvado. Não é. Você colhe os frutos daquilo que você planta. E isso é o livre-arbítrio. Você tem o direito de plantar, mas você está obrigado a colher. O direito não fala isso, que você tem os seus deveres e obrigações? Se você não quer dever, você também não tem direito. E as pessoas preferem servir a outros espíritos que sim, os obrigam a fazer tal coisa. Eu já ouvi relato de pessoas que tinham que arriar trabalho tal hora, em tal lugar, e eles não queriam, e quando dava o horário, a pessoa disse que quando dava por si, estava lá, ele foi obrigado. E os que quando não vão, quebra a perna, quebra isso, quebra aquilo. Poxa, e eu vou continuar servindo a uma pessoa dessa, a um Deus desse, um Deus entre aspas? Não tem lógica. A gente vê todo o tempo que Deus suportou muita coisa por causa da gente. É, é,
As risadas que o diabo dá quando cai uma pessoa, o diabo não ri só da cara da pessoa, mas principalmente da cara de Deus, porque foi isso que ele tentou fazer quando foi apresentar lá para Jó. E Deus, não, eu garanto, Jó não vai fazer isso. A pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem dará em prol de sua vida. Eu acho que quando uma pessoa sai da presença de Deus, a vergonha maior é essa. Eu falo para Deus direto, eu não quero isso. E se for para mim ser vergonha para o nome dele, é melhor ele me levar, até porque, né? Voltar ao vômito. Você viveu uma vida totalmente desgraçada, de vergonha, de humilhação. Você conheceu um Deus bom, um Deus maravilhoso. Você está sujeito a pecar, sim, mas é diferente de você permanecer no pecado. Quando Deus fala, a voz que vai clamar no deserto. Praticamente, se você pensa em deserto, seria, não tem ninguém lá mais. O deserto é bem movimentado. Ele mandou João Batista. Ah, o povo das ilhas de não sei aonde, de Quedar e tudo mais. Quando a gente pensa em ilha, são coisas isoladas. É distante, é difícil o acesso, mas Deus, ele foi lá e alcançou todo mundo. Ele alcançou quem estava no deserto, ele alcançou quem estava nos montes, ele alcançou quem estava nas ilhas mais distantes, isolado, e ele fala dos cegos. A gente vê todo momento que Deus fez no passado, a gente vê o que Deus tem feito na nossa vida e sabe o que Deus vai fazer no futuro, e mesmo assim, muitas pessoas preferem não dar créditos a Ele, porque ver e ouvir é diferente de você dar crédito. Eu vi o meu pai beber, e eu vi o que a bebida fez, de certa forma, no casamento dele, na família. Por que que eu vou beber? A pessoa vê o que que a droga faz na vida de outra pessoa, e mesmo assim, ela vai lá e experimenta a droga. Uma vez eu achei um pino, e eu não vou mentir, eu me senti tentada, eu falei, eu quero só saber como que era. Aí eu tava com a orelha do lado, e ela falou, vai, viu? Eu falei, não, mãe, eu dou um tec e a senhora dá outro, porque aí fica nós duas, como Isis disse, né? Ninguém quer ir só. Só que eu tava na sem vergonha, isso. Aí ela pegou e retou. Eu vou pegar e vou cheirar um pino de droga. Eu acho que era droga, era um pozinho assim cinza que eu nem me atrevi a abrir, eu joguei no esgoto, sabendo que aquilo ali vicia em questões de segundo. Eu já vi resultados na vida de outras pessoas. Por que que eu vou fazer isso? Eu estou indo na igreja quando as pessoas dizem, porque o pastor tem que dizer o que você deve e o que não deve fazer. Não, não é o pastor, não. Quem está falando é Deus. Ele só está replicando o que Deus disse. E quando o pastor está falando, Deus está falando na sua mente. Pastor não, o bispo Vitor, foi Vitor, né? Vitor Paulo, alguma coisa assim, que estava na igreja esses dias, no domingo de manhã. Ele falou sobre o jardim, sobre a árvore e tudo mais. E aí, eu não sou uma influência, não, eu sou uma bênção. Aí, eu tinha comentado isso com o Rai, né? Eu falei, Rai, eu tô aqui pensando, por que que os olhos de Adão e Eva iam se abrir? Eles não estavam dormindo. Para quê? Para quê? Eles se abriram para o mal. Eles enxergavam bem. Como Isis disse, eles tinham sabedoria. Só que eles não tinham a maldade. E tudo aconteceu não só quando Eva comeu, foi quando Adão comeu, porque quem recebeu a ordem foi ele. E aí o bispo foi lá e falou a mesma coisa. Eles se abriram para o mal. Eles não viam a maldade, mas a partir do momento que comeram daquele fruto, os olhos deles se abriram para o mal. Vem a questão de Jacó e Israel também, que às vezes confunde, mas Cristiane diz que eram a mesma pessoa. Eram a mesma pessoa fisicamente falando, mas Jacó era um homem roubador, ele era um mau caráter, mas Deus foi lá, quando ele se transformou em Israel, ele se tornou um homem completamente diferente. Ele abandonou os velhos costumes, ele abandonou os velhos hábitos, as velhas práticas, que é o que aconteceu com nós. E Deus suporta tudo isso. Ele tem a paciência de esperar até que a gente amadureça o suficiente. E o prazer maior dele é quando a gente se volta para ele, não pelo que ele pode nos dar, pelo que ele pode nos oferecer, mas porque a gente entende que ele é um pai zeloso, a gente entende que a gente necessita dele, porque eu falo para Deus, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, eu não quero voltar para aquela vida antiga. E se ele não me desse mais nada,
O espírito dele sobre a minha vida já era o suficiente. E as pessoas não entendem isso porque elas não têm a paz que a gente tem. Elas não sabem o que é ser acusada e sua consciência está limpa. Você ser julgado, ser taxado disso, ser taxado daquilo, e você pensa, eu sou pior do que o que essas pessoas estão falando, e mesmo assim, meu Deus me ama. Ele conheceu o meu lado ruim e escolheu ficar. Eu vou passar por prova, porque ele vai me disciplinar, eu vou passar pelo meio do deserto, vou passar pelo fogo, pela água, mas ele vai estar lá. Ainda que eu não escute a voz dele, a presença dele vai estar lá segurando a minha mão. E as pessoas não percebem isso. Às vezes bate o desespero. Você pensa, eu vou pegar, eu vou matar, eu vou escolher. Mas aí você lembra, ei, quem peleja por você não é mais você. Você tem um Deus. E como não exultar de alegria, como ele fala, né? Cantar em um cântico novo e tudo mais, ainda vai ter aquela música especial lá para os salvos. Como você não vai ficar bem? Como você não vai ter paz sabendo que você tem um Deus que é maior que você, que é maior que qualquer outra coisa? As pessoas falam, eu amo fulano, eu queria que fulano morresse de amor. O Senhor Jesus morreu de amor por mim e ainda me deu a salvação. Se qualquer uma de vocês morrerem por mim, vocês não vão garantir a minha salvação, mas Deus garante a minha salvação. Como é que eu vou louvar esse Deus só em tempos de alegria, em tempos de paz? Não. Nos desertos eu também vou glorificar o nome dele, eu vou permanecer fiel. E é difícil você permanecer sem murmurar, mas você consegue permanecer sim, você consegue glorificar a Deus, porque no meio das suas batalhas, às vezes, você tem que deixar a sua luta para poder socorrer o irmão que está passando por uma coisa semelhante ou pior que você. E mesmo assim, Deus te dá a capacidade de permanecer, te sustenta. Ele te alimenta, ele usa da sua dor para você poder curar dos outros também. Como você vai virar as costas para esse Deus? Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Antes que a Cristiane durma ali na frente da tela. Não é porque eu tô sem óculos, eu tirei um pouco. Vixe, Aí o olho Deus é fica mais. apertado. Deus é mais. Aperta. Então, Cristiane, indica alguém aí para fazer a oração. A Maiana, Ana. Senhor amado e querido, nos colocamos diante da tua presença para te agradecer, meu Pai, pelo entendimento que o Senhor nos deu. E como o Cristiano falou no começo da oração, meu Pai, o Senhor nos alimentou. O Senhor não só nos alimentou, mas fortificou o nosso espírito. O Senhor, meu Pai, deu regozijo à nossa alma. O Senhor renovou as nossas forças. Então, que possamos passar adiante tudo isso que temos aprendido com o Senhor e do Senhor. Que possamos ser a mão, meu Pai, que vai ser estendida para aqueles que estão necessitados. Que onde chegarmos, meu Deus, chegue a tua presença, chegue o teu espírito, a tua força. Que o Senhor venha nos capacitar, meu Pai, para fazer a tua obra da tua maneira, meu Pai, não do jeito que a gente acha. E, Senhor, tem misericórdia de nós e não permita que nenhuma de nós aqui venhamos cair nas ciladas do diabo. Senhor, que possamos estar atentos, meu Pai, para que quando esse momento chegar, meu Pai, a gente possa passar por ele com destreza, que possamos, meu Pai, dar o troco, que o diabo venha se decepcionar em cada vez mais, porque a decepção dele de ter perdido a nossa alma é grande, mas que ele jamais tenha a alegria, meu Pai, de nos tomar de volta. Nós vemos muitos caírem, meu Pai, e não é por falta de que o Senhor não alertou. Então, que possamos escutar os alertas que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Nos unge, meu Pai, nos guarda contra isso. E nos abençoa, Senhor, cada vez mais. Cuida do teu povo, meu Deus. Que o teu povo venha ter essa intimidade, essa comunhão, que eles possam ouvir a sua voz e dar ouvidos também, meu Pai. Dê para eles essa força de obedecer o teu querer e a tua vontade. Porque, além de ser perfeito e agradável, meu Pai, nem sempre nos agrada. Porque conflita com a nossa carne, meu Deus, e a nossa carne é sem vergonha, não quer obedecer, mas que o nosso espírito, meu Pai, venha prevalecer sobre ela. Que o Senhor venha guardar os teus servos, meu Pai, que o Senhor venha dar direção para os nossos líderes e que o mal que tem reinado, meu Pai, destruído a vida do seu povo, que ele seja amarrado e lançado no inferno.
Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, meu Pai. Se eles não dão ouvido ao que nós dissemos, que o Senhor envie outras pessoas, meu Pai, mas que eles também sejam salvos para que a tua promessa, meu Pai, se cumpra. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha fé. Nós não vamos morrer sem ver a nossa família ser salva, meu Pai. A sua palavra vai se cumprir na nossa vida. Que o Senhor abençoe desde já as reuniões de amanhã, meu Pai. Que quem chegar à tua casa venha sair de lá verdadeiramente liberto, meu Pai. Livre de todo o mal que tenha assolado a sua vida. Meu Deus, que o Senhor venha prover o nosso amanhã de acordo com a tua vontade e o teu querer, porque às vezes a gente pede coisa que sem saber pode ser para nossa perdição, mas que o Senhor não permita isso, meu Pai. Nos sustenta, porque o nosso foco é prevalecer e permanecer com o Senhor até o fim, meu Pai. Nos sustenta na caminhada, nos guarda, nos abençoa e que a nossa vida seja para refletir o Senhor, meu Pai, que como de fato e de verdade sejamos o luzeiro e a esperança para os aflitos, meu Pai, que quem chegar até nós encontre, meu Pai, aquilo que o Senhor preparou para eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. E a gente se reencontra agora no sábado, tá bom? Deus abençoe e até lá.